E já que eu estou falando de parábolas, quando Jesus contava parábolas, olha que interessante. Jesus partia sempre do conhecido para o desconhecido. Então ele partia de exemplos práticos do dia a dia, de coisas que as pessoas estavam acostumadas, que não precisava de muita descrição para entender, compreende? Aí ele dava um exemplo da parábola do semeador. Ora, quem trabalhava com a semeadura do campo era majoritariamente o homem da casa. Então ele dá uma parábola para atingir aos homens. Mas ele conta uma parábola da levedura do pão. Ora, quem cuidava do pão dentro de casa e da levedura era a mulher. Então você vê que Jesus tinha uma parábola, lembra que eu li aqui em Marcos capítulo 4, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. Então ele tinha um exemplo, uma parábola para os homens, ele tinha uma parábola para as mulheres. Aí ele contava outra parábola para os homens. Ele falava de um rei que saiu para fazer um negócio e ele tinha os seus servos que estavam cuidando da fazenda. É uma figura social majoritariamente masculina naquela época. Depois ele conta a parábola da dracma perdida, a moeda de uma mulher. Vocês estão notando, então, que Jesus tinha no seu auditório tanto homens como mulheres e que as crianças se sentiam bem no meio deles? Ou seja, Jesus não fazia discriminação de pessoas na hora de ensinar. E a parábola era uma ferramenta para tornar as coisas ocultas e complicadas simples o bastante para o pessoal poder entender. Então, esse é o sentido das parábolas de Jesus. Agora, vamos entender o que significa o próprio termo parábola. Aí você tem a expressão em grego parabole, e eu vou explicar para vocês a origem dessa palavra. Pará significa aquilo que está ao lado de. Você não fala paralelepípedo, paralelo, tá certo? Para-brisa, né? Porque ele está parando a brisa e são dois, um do lado do outro. Então, parabolê significa o que está ao lado de. Bolê vem de balo, que significa lançar, jogar. Então a ideia é como se você jogasse algo em linha reta e jogasse um outro que ia ao lado de. Isso é a parábola, tá bom? Parábola é uma ilustração que está ao lado de uma realidade para torná-la compreensível. Mas a matemática também traz o termo parábola. Isso talvez já é uma surpresa para muitos que não sejam matemáticos, como é o meu caso, que não sou matemático. Na matemática grega, o termo parábola estava ligado à ideia de comparar proporções ou colocar figuras lado a lado. Ou seja, antes de se tornar o nome de uma curva específica, parabolê, era um termo geométrico geral de comparação. Então, vou mostrar para vocês que interessante isso aqui. Olha esse livro aí. Esse livro é um livro de Apolônio de Perga. Apolônio de Perga foi um matemático do segundo século antes de Cristo, e ele escreveu a obra matemática As Cônicas, cônica em grego. E ele pegou uma estrutura cônica e classificou 3 seções cônicas. Na verdade, 4. O círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole. E essas são resultado do corte desse ícone. Mas fica comigo que eu vou te surpreender. Matemática é complicado para mim também. Eu não sou bom em matemática. Mas eu fiquei fascinado quando eu vi como a matemática entende a parábola e qual a relação disso com as parábolas de Jesus. Olha só. Tá vendo o cone desenhado aí? Você pode cortar esse cone de várias maneiras. Você pode cortar em linha reta, aí você tem um círculo. Se você cortar, você tem um anel concêntrico ali, que é um círculo, ou disco, que é uma região num plano delimitada por uma circunferência certinha. Você tem a elipse, que é quando você corta assim de maneira perpendicular, e a elipse é a falta ou a deficiência, é quando o corte gera uma curva menor do que a outra. Você tem a hipérbole, que é a última parte, que é o contrário da elipse. A hipérbole é o excesso, quando o corte gera uma curva aberta demais. Você cortar lá, vai dar uma curva aberta demais. E você tem a parábola. A parábola é quando o corte gera uma curva justa, um meio termo entre os dois extremos anteriores.
A parábola está aí representado de azul. Então, olha aqui, olha. Você tem o círculo, tá certo? A elipse, que está em púrpura, o roxo, que é a hipérbole, e o verde, que é a parábola. E aqui você pegou o cone, a forma cônica e transformou em retas, para você ver qual seria o sentido da parábola. Vou dar o conceito, que no princípio é complicado, mas depois eu vou descomplicar para você. O sentido geométrico, então, para os antigos gregos, para Apolônio e seus sucessores, era o seguinte: a parábola era entendida como o lugar geométrico dos pontos cuja distância a uma reta fixa, diretrix, é igual à distância de um ponto fixo, foco. Esse equilíbrio entre duas distâncias é a justificativa, o nome parabolê, pois representava uma igualdade de comparação. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas qual que é o sentido, então, disso aí para a minha vida? Sabe que essa é a pergunta que eu sempre fazia quando eu estudava desenho geométrico lá na escola básica. Eu lembro que eu perguntava para o professor, eu não quero saber de desenho geométrico, para que eu preciso disso? E às vezes faltava a alguns professores de matemática, desenho geométrico, a gente não tinha geometria, explicar qual a função daquilo, tá certo? Você viu tudo isso que eu falei da parábola? Olha como é que o cara é um gênio. O Apolônio, ele viu um cone, e a partir do cone ele falou, posso cortar o cone assim, vai fazer um círculo. Eu posso cortar ele assim, eu faço uma elipse, que ela é torta. Eu posso cortar aqui, eu faço uma hipérbole. Mas se eu cortar daqui para cá, eu tenho uma perfeição, eu tenho uma parábola. E isso que para você pareceu uma coisa assim de gente que não tem o que fazer, foi usado pelos construtores gregos e romanos da época. É graças a esse enunciado de Apolônio da parábola que os romanos construíram teatros como este aí. Esse é o Teatro de Mérida, que fica em Portugal. E, gente, a acústica desses teatros é tremenda. E você vê que os bancos, eles estão na forma de uma parábola, tá certo? E a parte fixa da parede lá é o eixo. Se você olhar bem, o desenho do teatro é apenas a materialização disso aqui, ó, tá vendo? Olha, você tem uma reta, uma outra vermelha, uma letra alfa, uma letra beta, esses elementos da matemática que permitem você a construir um prédio desse sem ele cair, tá aí há mais de 2000 anos. Outro exemplo, é graças à parábola também que os antigos romanos conseguiram fazer os arcos, que sustentavam pontes, aquedutos. Sem o estudo da parábola na matemática, essa construção seria impossível. É também graças à parábola que nós conseguimos enviar e receber sinais do céu. Tanto é que os radiotelescópios eram construídos em forma de uma parábola. Não é à toa que você não chama esse tipo de antena parabólica. Estão percebendo? Parabólica, porque você tem justamente uma curva e uma parte reta. Olha, no centro você tem uma antena reta e uma curva. Tudo graças ao estudo da parábola. É graças à parábola que os telescópios como o Hubble estão lá, o James Webb consegue tirar fotos, é graças à parábola. Tanto é que a invenção, por exemplo, do telescópio, do microscópio, tudo é graças à ideia de parábola, que eu mostrei para vocês. Então, imaginou o cone, os cortes, a matemática não fica tão mais interessante assim do que simplesmente ficar escrevendo um monte de fórmula no quadro. Os matemáticos que perdoem, mas nós, pobres mortais, às vezes não entendemos a matemática porque falta, talvez, explicar para que ela serve. Eu acabei de mostrar para vocês como a parábola tem a ver até com as construções.